Comprimento de y igual a x2. Tá? Então tá aí a fórmula que dá 1 mais f' de x ao quadrado. Tá? Observe, ó. Encontre. Tá contando o tempo aí, cara? Tá olhando o tempo aí? Encontre o comprimento do segmento do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, tá? Com x entre 0 e 1, tá? Encontre o comprimento do segmento de gráfico da função f de x igual a x ao quadrado com x entre 0 e 1. Então, solução. Para esse caso, eu vou desenhar aqui, só para você perceber o que é que você está fazendo. Então, você tem aqui a parábola. É o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. E você vai calcular o comprimento, mas para x entre 0 e 1. Ou seja, daqui para cá. Desse ponto a esse. Tá? Então, fácil, né? Com a fórmula, olha a fórmula, ó. Olha a fórmula. Comprimento do gráfico entre dois pontos é a integral de A até B, né? Do ponto A, f de A ao ponto F, integral de A até B da raiz quadrada. Isso aqui, integral disso. É só colocar na fórmula. Tem-se comprimento do gráfico de f de 0 a 1 é, por definição, a integral de 0 a 1 de quem? Raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Integral em x. Ou seja, é a integral de 0 a 1 da raiz quadrada de quê? De 1 mais 2x ao quadrado, né? Porque é filhinha de x, a f de x é x2, quem é filhinha de x? 2x. Integral em x. E eu vou ajeitar essa integral, porque essa integral fica, a integral de, fica 1 meio, a integral de 0 a 1, de quanto? Raiz quadrada de 1 mais 2x ao quadrado, vezes o quê? 2 dx. Tá? E eu vou chamar isso aqui de u, ó. Isso aqui vai ser u. U é 2x. Sendo u 2x, quem é isso? É o du. E faça a mudança logo aqui. Não vou nem... Então eu fico com que integral? Façamos a mudança, ó.
Então, fica a integral em quem? Como é que fica essa integral? Fica a integral de quê? Ah, e fica o quê? Fica um meio, tá? Da integral de quem? De 1 mais o 2 deu, né? Agora lembre, mudou a variável na integral definida, muda os limites de integração de acordo com a mudança. Quando x é zero, quanto é u? Zero. Quando x é 1, quanto é u? 2. Bem. Agora, com u igual a tangente de θ. Vou resolver essa integral, resolver pela integral indefinida. Resolver pela integral indefinida. Com u igual a tangente de θ. E lembre que a mudança é quando θ varia no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2, tem-se, né? Quem é o du? Secante ao quadrado de θ, dθ. E quem é a raiz de 1 mais o 2? É a secante de θ. Logo, a integral indefinida, tá? Eu vou de 1 mais o 2 em u, quem é essa integral? Fica a integral de quem, hein? Fazendo a mudança de variável. Que é a integral de quem? Secante de θ. Secante ao quadrado em θ. Dθ. Então, isso aqui é a integral da secante ao cubo de θ dθ. Mas isso é o quê? Metade da secante de θ vezes a tangente θ mais metade do logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ mais uma constante, que é igual a metade. Secante de θ é a raiz, então fica metade de u vezes raiz de 1 mais o 2, mais, tá? Metade de quem, hein? Metade do módulo de u mais raiz de 1 mais o 2. Só que u mais 1 mais o 2 é positivo para todo u. Então aqui mais uma constante, pois tem um módulo. Então você bota essa fórmula aí. Opa, vamos levar para reciclar. Diga. Ah, tem um logaritmo, claro. Eu esqueci de colocar. Mais metade de quê? Esqueci de colocar. Logaritmo natural de u mais raiz de 1 mais o 2. Conserto feito, mais uma constante. Assim, correto? O logaritmo natural, né? Assim,
Assim, quem é o comprimento, vou destacar aí, quem é o comprimento do gráfico de f desde 0 a 1. É essa integral, é 1 meio da integral de 0 a 2 da raiz de 1 mais o 2 em 1. Preste atenção aqui, tá? Mas isso é igual, portanto, a 1 meio disso. Então fica o quê? 1/4 é 1/4 de 1 vezes raiz de quê? De 1 mais o 2, mais 1/4 do logaritmo natural de quem? De 1 mais raiz de 1 mais o 2. Isso tudo variando de quanto, hein? De 0 a 2. De 0 a 2. Tem um parênteses aqui. 0 a 2, porque, ó, observe, ó. O comprimento é de 0 a 1, que dá essa integral de 0 a 1. Mas essa integral de 0 a 1, com a integral em x, com a mudança de variável, foi a integral de 0 a 2 em u. E eu resolvi essa integral em u, ó. Então é isso aqui, é isso aqui. Aí foque nisso aqui agora, tá? Mas quem é isso? É essa expressão de 0 a 2. Entendeu? E quanto é essa expressão de 0 a 2? No 0 a 0, tá? Ó. Diz que 0 a 0, então só interessa no 2. Então fica metade da raiz de 5, né? Porque fica 1/4 de 2 raiz de 5, mais 1/4 do logaritmo natural de quanto? De 2 mais raiz de 5. Unidades, tudo isso aqui, unidades de comprimento. Tá? Dá isso aí. Dá esse resultado aí. Agora, vamos mudar um pouco aqui. F de x igual, ó, vou pegar um outro exemplo. Eu peguei para você ver o que é que aparece. Ó. Não vou pegar exemplo da nota, não. Pega logaritmo natural de 1 menos x2 com x entre 0 e 1 meio, por exemplo. Tá? Veja que eu nem preciso esboçar o gráfico, tá? Eu só preciso aplicar a fórmula. A fórmula do que dá o quê? Que dá o fazer a conta, esse exemplo aí. Ó, tens quem é o comprimento do gráfico de f com x variando de 0 a 1 meio? É, por definição, a integral de 0 a 1 meio da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado, integral em x.
Que é igual a quê? Que é igual a integral de 0 a 1 meio da raiz quadrada de 1 mais. Olha, quem é a derivada dessa função em x? É a derivada logarítmica. É menos, né? Derivada de 1 menos x2, que dá menos 2x, sobre 1 menos x2. Isso aqui é o quadrado. Integral em x. Né? Que é igual a integral de 0 a 1 meio da raiz quadrada de quem? De 1 mais 4x2 sobre 1 menos x2 ao quadrado. Integral em x. Que é igual a integral de 0 a 1 meio de quem? Da raiz quadrada de, mesmo denominador. Então fica 1 menos x2 ao quadrado mais 4x2 dividido por 1 menos x2 ao quadrado. Integral em x. Agora, se você desenvolver o numerador, não se espante com a expressão. Que fica, o que fica no numerador? Quadrado do primeiro é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x2, mais 4x2, mais 2x2, mais x4, sobre 1 menos x2 ao quadrado, integral em x. E observe que o numerador é um quadrado perfeito. Então isso aqui está aparecendo aqui embaixo, cara, que vai ser tudo. Então isso aqui é a integral de quê? De 0 a 1 meio. De quem? Da raiz quadrada de 1 mais x2 ao quadrado sobre quanto? Sobre 1 menos x2 ao quadrado. Integral em x. Mas isso é igual a integral de 0 a 1 meio. Isso aqui é o quadrado da fração. Então, raiz quadrada do quadrado é o módulo. Tá? É o módulo. Então, fica o módulo de quem? De 1 mais x2 sobre 1 menos x2. Integral em x. Só que nesse intervalo, 1 mais x2 é positivo e 1 menos x2 também é positivo, porque o x variando nesse intervalo, o valor máximo de x ao quadrado é 1/4. Então isso aqui dá positivo. Muito bem observado. Então isso aqui é a integral de 0 a 1 meio. De quanto? De 1 mais x2 sobre 1 menos x2. Isso aqui, né? Você escreve assim, ó. Isso aqui é a integral de 0 a 1 meio. Olha, isso aqui você pode pensar o seguinte, como sendo 2 mais x2 menos 1. Escrever, pode pensar não, pode escrever dessa forma. É isso aí. 2 mais x2 menos 1. Então essa integral fica a integral de 0 a 1 meio. 2 sobre 1 menos x2. 2 sobre 1 menos x2. Menos, e quanto é que dá x2 menos 1 dividido por 1 menos x2? Menos 1. Hã? Integral em x, né? E aí as integrais saem, porque quem é a integral de 2 sobre 1 menos x2? É 2 vezes 1 meio, vai cancelar, ó. Logaritmo natural de quem? Qual é essa integral aqui? Qual é? Módulo de 1 mais x sobre 1 menos x
tá? Menos a integral de 1 é x. Isso tudo com x variante de quanto? De 0 a 1 meio. É bom lembrar as integrais, tá? Porque facilita. Então isso aqui fica, antes de fazer a conta, vamos lá. 2 vezes 1 meio, né? Então fica logaritmo natural. E de novo, nesse intervalo 0, 1 meio, isso aqui é positivo. Então fica logaritmo natural de quanto? De 1 mais x sobre 1 menos x de 0 até 1 meio. E aí agora é usar, tá? Quanto é o valor dessa função no 1 meio? Fica o quê? Fica logaritmo natural de quem? 1 mais 1 meio, que é 3 meios, sobre 1 menos 1 meio, que é 1 meio, menos 1 meio. Esse é o valor dela em 1 meio. E no zero? Ah, no zero é zero, porque vai ficar logaritmo natural de 1, que é 0, menos 0. Não dá 0. E ainda dá para ajeitar isso aqui, porque isso aqui é o quê? Logaritmo natural de quem? De 3 menos 1 meio. Unidades de comprimento. Está aí terminado. A grande sacada é que quando chegar aqui, você não se apavora, tá? Vai completando, vai vendo que tem quadrados aqui, sai da integral, sai da raiz e resolve isso aí.